Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Wellington Fagundes. O nosso tema é a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. E é interessante da conversa com o senador é que ele é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que norteia o que será o orçamento de 2017, ou seja, aonde estarão os investimentos, como é que serão usados os recursos. Então, senador, pergunto para o senhor sobre o seu juízo de valor dessa proposta de emenda à Constituição, porque a gente vê as pessoas que são críticas à proposta alertando que gastos de políticas públicas ligados às questões sociais vão estar comprometidos, principalmente saúde e educação. Como é que o senhor vê essa crítica? Que avaliação o senhor faz? Dá uma notícia para a gente do que vai ser esse orçamento, né? E dessa proposta de emenda à Constituição. Eu acho que o mais importante, e a população tem consciência disso, que o governo há muito tempo vem gastando mais do que arrecada. E o pior não é só o gasto, mas é a forma de gastar. Porque no Brasil, eu posso garantir que nós não é a falta de recurso, mas é principalmente o recurso sendo aplicado muito de forma errada. Nós temos hoje no Brasil mais de 20 mil obras inacabadas. E eu sempre tenho dito que uma obra inacabada ela não serve para nada, porque a população não pode utilizar-se dela. Ela serve para gastar mais dinheiro, porque tanto na sua manutenção, como também na retomada de uma obra inacabada, isso custa muito para o serviço público. E além do que também, a gente ouve muito falar das obras elefantes brancos, né? O que é isso? É uma obra que foi feita por uma decisão de alguém que não ouviu a comunidade. E às vezes a gente vê isso Brasil afora, muitas obras que foram feitas de forma grandiosa, mas que a população daquela comunidade queria outro tipo de obra. Às vezes uma obra com um investimento muito menor e que poderia ser a solução da comunidade. Então, o que a PEC ela tem com o objetivo é principalmente qualificar os gastos públicos. Fazer com que esses gastos públicos venham em uma melhor prestação de serviço à comunidade e que amanhã não falte o recurso, principalmente para os programas sociais, principalmente na área de saúde e da educação. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente continuar na gastança e amanhã não ter dinheiro para poder pagar, digamos, a gasolina da ambulância, como fica? Então, vamos falar do orçamento que vem por aí. No orçamento de 2017, como é que está a saúde? Como é que está a educação? Olha, como relator da LDO 2017, nós tivemos exatamente a preocupação de preservar essas duas áreas. Só para você ter uma ideia, e a população, na área da saúde, nós vamos investir o ano que vem 11 bilhões a mais do que será investido em 2016, porque nós colocamos a regra que para 2017 terá que ser feito para a educação e para a saúde o investimento deste ano, corrigido mais ainda o IPCA. Isso só na saúde representa 11 bilhões. Senador, o senhor falou na sua primeira resposta a questão da gestão, que há um problema no Brasil muito ligado à gestão também. Quando antes do senhor, o senhor preparando terreno para falar do gasto qualificado, né? Precisa saber gastar, fazer as escolhas de onde gastar e a administração desse gasto. O que o senhor acha que melhorando a gestão, o que isso vai representar de fôlego no orçamento? Olha, e é importante dizer que essa contenção desses gastos, ele é para o Executivo, para o Legislativo e também para o Judiciário. É sabido que nós temos um custo da justiça brasileira muito maior do que a maioria dos países do mundo. E faltam juízes. Esse é o problema. Nós temos uma justiça trabalhista que ela custa mais, o custo da justiça trabalhista é maior do que as indenizações trabalhistas feitas em média por ano. Ou seja, nós temos um volume de processos, de mais de 100 mil processos e que fica, além da demora, também o custo para a sociedade é muito alto. Então, por isso temos que qualificar.
a aplicação desses recursos públicos. No caso do Legislativo, nós temos hoje a maioria do Legislativo do Brasil, inclusive o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, devolvendo dinheiro para o Executivo porque não tem como aplicar. Isso é comum você ver nas câmaras de vereadores, também nas Assembleias Legislativas, os legisladores colocando, inclusive, como plataforma de campanha, ou seja, de mandato, olha, nós vamos economizar para devolver. Devolvemos tanto o ano passado, vamos devolver mais tanto. Nós temos visto, inclusive, em alguns casos, o Legislativo fazendo o que não é papel do Legislativo, ou seja, doando recursos para construir esse tipo de obra, para comprar equipamentos, ambulâncias e outras coisas. Um papel do Executivo, isso né? seria, se o Executivo tivesse o dinheiro suficiente, isso é papel do Executivo. Então, por isso é que hoje a gente tem que fazer com que esses investimentos que é necessário, principalmente na área da educação, principalmente para promover o investimento na nossa infraestrutura, para gerar emprego, gerar mais renda para o brasileiro, ele tenha que ser feito. E de que forma vai fazer isso? Qualificando o gasto. Ou seja, se está sobrando dinheiro em alguns poderes, e aí se formos olhar praticamente todos os poderes, e nós temos então que buscar botar regra nisso, para que as obras de investimento passem a ter recursos. E aí a infraestrutura, como é que está a rubrica de infraestrutura dentro do orçamento? A cada ano que passa, o Brasil está tendo menos recurso para investimento. Ou seja, para aplicação naquilo que traz resultado de imediato, ou seja, a construção de casas, de estradas, das rodovias, das ferrovias. Melhoria dos portos. Melhoria dos portos, melhoria da infraestrutura de saúde, mais escola. Cada dia está sobrando menos dinheiro, porque está gastando no peso da máquina. A burocracia brasileira, cada dia se inventa regra e isso vai custando mais, vai onerando demais e não sobra para atender o cidadão. Porque eu sempre tenho dito, quem está lá numa fila, num posto de saúde com seu filho, esperando por um atendimento de um médico, tem pressa. Quem está numa estrada esburacada tem pressa e quer o resultado do recurso que ele pagou no imposto, que isso é o suor do trabalho de todo brasileiro. Então, por isso é que nós entendemos que temos que discutir com exaustão. Claro, fazendo, acima de tudo, a qualificação desses gastos. Então, vamos dizer, até 2018, como o Executivo tem dito, investimentos em saúde e educação ainda crescem, antes de entrar em rubricas que sofrem esse, vamos dizer, congelamento, não é isso? O investimento? Em saúde e educação ainda vão crescer em 17 e 18, não é? Vão crescer e acredito que se nós tivermos, como eu disse, a eficiência e a regra no gasto de todos os poderes, aí sim vai sobrar mais, o país terá mais condições, porque fazendo assim nós vamos crescer também. Vai gerar mais imposto, porque vai gerar mais emprego. Então tudo isso representa mais resultados de investimentos em áreas prioritárias. Agora, o custo, esses dias eu estava assistindo uma palestra de um grande economista, ele demonstrando o custo do investimento, por exemplo, na educação, nem sempre ter mais dinheiro representa uma melhoria da educação. Nós temos exemplo de muitas cidades do Rio de Janeiro que teve recursos dos royalties do petróleo em volume muito grande e nem sempre aquelas cidades que tiveram mais dinheiro melhorou a qualidade de vida da população. A Venezuela é um exemplo. O volume de dinheiro que a Venezuela exportou em petróleo está lá, a população passando fome. E aí um exemplo, nós tivemos a migração japonesa, depois da Segunda Guerra, que veio para o Brasil, principalmente São Paulo, que nós temos lá aproximadamente 3% da população de São Paulo é de origem japonesa, principalmente japonesa, que vieram lá da guerra. E foram para onde? Para a zona rural, serem trabalhadores rurais. E hoje, quem passa no vestibular das faculdades mais concorridas, mesmo a população de origem japonesa sendo 3%, são 14% de filhos de origem japonesa. Isso, então, representa o quê? Uma educação que teve, acima de tudo, a formação da base. O que é a base? É a família. Então, quando você também tem uma família estruturada, você vai melhorar a educação. E nesse ponto, a preservação do emprego protege a família, O que mais protege a família é o emprego. Uma família que tem
todo mundo em condições de trabalho, é claro que vai ter mais alimento, que vai ter mais organização da própria família, com isso vai ter mais saúde, vai ter mais educação, vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, por isso, a aplicação do recurso público ele tem que ser feito com qualidade, investindo principalmente em áreas que dê solidez. Por exemplo, o programa habitacional é fundamental. Só quem não tem uma casa, que mora de aluguel, que mora debaixo de uma lona, é que sabe a importância disso. E eu sempre faço questão, quando a gente vai entregar nesses programas habitacional a chave da casa, eu faço questão de entregar na mão da mulher. Porque a mulher é que tem a capacidade divina de gerar um filho e ela sabe a responsabilidade que é aquilo para a solidez da família. Uma família estruturada, ela com certeza representa muito menos gasto social para o país. Por isso nós temos que investir não só na área urbana, mas também na área rural. Nós temos um problema no Brasil hoje que é a questão da regularização fundiária, tanto rural como urbana, que há mais de 30 anos praticamente não se documentam as pessoas que foram assentadas nas propriedades rurais. Isso, o que representa isso? Falta de estabilidade da família, não tem como acessar um financiamento e com isso não tem como os pequenos produtores poderem produzir e gerar mais riqueza para o país. Ou seja, compra-se a terra através do INCRA, faz-se o assentamento, gasta-se o dinheiro e não dá condições para o assentado produzir. Então, o Brasil, nós temos que buscar eficiência na aplicação de recursos em todas as áreas. Eu estou dando um exemplo aqui, a regularização fundiária. Mas se você for buscar... falou das obras inacabadas, das obras inacabadas. Gasto entre os poderes, é o planejamento. É o planejamento, e isso falta no Brasil. Então, a PEC, ela traz exatamente a exigência da gente buscar normatizar, gastar dentro daquilo que é possível, como é numa família. Uma família que começa a gastar mais, ou a dona de casa que gasta mais do que a família tem renda, claro que isso vai dar problema. Vão ficar endividados e vai desestruturar tudo. E é o que está acontecendo com o país, né? Claro que nós temos uma crise econômica e uma crise política, uma coisa agravando a outra, crise política agravando. Mas agora temos uma nova expectativa com o novo presidente e aí é onde o Congresso tem que dar a resposta. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E você também pode acessar esse ou outros programas usando o site senado.leg.br/TV. Até a próxima.